E aí, pessoal? Vamos para um teste, aliás, que a galera considera um dos mais difíceis. Ai, prof, como esse teste é difícil. Aí eu tenho dificuldade nele. Gente, pelo amor de Deus, esse é um dos testes eu considero até mais tranquilos. Existem algumas coisas assim que a gente precisa realmente entender uma lógica e que às vezes nem faz tanto sentido? Pode até existir. Agora, veja bem, uma coisa é você chegar no dia da prova, ali naquela pressão, naquele momento, e ter que desenvolver esse raciocínio. Agora, você tendo em casa o teste, o PDF, os joguinhos e apanhar desse tanto, eu acredito que, tudo bem, existem pessoas, eu mesmo não sou o cara que tem maior facilidade com lógica, mas eu garanto que ao tentar desenvolver o teste, observando quais são as respostas e o porquê depois de resolver é aquilo, você consegue sim ter um raciocínio. Porém, qual era a nossa medida de rapidez para que vocês conseguissem, nos testes de raciocínio, desenvolver de forma mais rápida? Pegou o teste, entendeu nos joguinhos? Beleza. Não entendeu a lógica? Vá para frente, vai embora. Nesse momento aqui, o que vocês precisam é simplesmente marcar o X na resposta certa. Mas tem gente que, por algum motivo que do seu ser mesmo, se ele não entender o motivo, a resposta, o porquê daquela resposta ser exatamente aquilo ali, ele pira e começa a dar uma angústia, mesmo sabendo qual é a resposta. Por conta disso, resolvemos então fazer a resolução dos testes raciocínios, que na minha compreensão quase seria uma perda de tempo. Mas a gente está aqui para oferecer o serviço da melhor forma possível e atender a todos, ok? Então vamos iniciar o nosso trabalho aqui com um teste chamado G36. Esse teste, para muitos, meu Deus, é um teste muito complexo, G36. Veja, esse teste ele é cobrado em muitas bancas, Vunesp, a Sebrasp nunca cobrou, a FGV cobrou já algumas vezes e outras. Então, ele é um teste, olha aqui, de teste não verbal, de inteligência, e aqui nós vamos passar para vocês os parâmetros e as técnicas. Cara, olha o tempo desse teste. Puta que pariu. 30 minutos? Nossa, é tempo pra caramba. Então, o nosso parâmetro ele tem 36 figuras, o nome dele é 36, né? E não é à toa, ele tem 36 figuras. O parâmetro que nós vamos optar, que você acerte pelo menos 26%, ou 26 figuras, ou pelo menos 70%. Isso aqui garante a aprovação de maneira muito tranquila. Então, se a gente vê que vai ficar muito grande a aula, nós faremos em duas partes, se não, manteremos em uma só. Vamos começar então por algumas informações para vocês. Primeira coisa, pessoal, veja bem, essas respostas, elas devem ser colocadas no gabarito. Não faça marcação no caderno de tarefa. As respostas do teste deve fazer na folha de resposta. Por quê? Muitas vezes o candidato escreve no caderno de resposta, não passa para o gabarito. Esses cadernos são super caros e muitas vezes a banca desclassifica o candidato. Acredita, desclassificam. Então, muita atenção a isso aí e vamos para frente. Primeiro, vamos começar com a primeira figura. Veja, muito simples, triângulo, a outra triângulo. São duas iguais. Então, necessariamente, o que nós vamos encontrar aqui é a número 2, que é um triângulo. Número 2, triângulo, triângulo. Aqui observem, as figuras são iguais, só que a terceira figura é uma estrela, alguns chamam estrela de Davi, então, naturalmente, estrela de Davi. Não faz sentido a gente perder muito tempo nisso. Veja, aqui é uma espécie de L, a base embaixo, L, a base em cima. É como se, olha, se observarmos aqui, é como se formasse um triângulo. Basicamente aqui. E aqui nós vemos o triângulo com a base para baixo. Também não há muito que se discutir. Número 2. Olha só, aqui é um T nessa posição, virado para a esquerda, um T para a direita. O mesmo acontece aqui, ó. Só que é o lado preto para a direita e o lado preto para a esquerda. Também não há o que se discutir. Veja, uma bolinha entrelaça uma formando a corrente, entrelaça uma terceira formando a corrente. Aqui é o mesmo raciocínio. Entretanto, o que houve aqui foi uma duplicação. Então, naturalmente, como há uma terceira, haverá uma terceira, número 5. Aqui nós vemos um X. E aqui a diferença, que é aberto, dessa forma,
e aqui com riscos, que, logicamente, número 2. Veja, nesse caso, nós temos tipo uma estrela da rosa de ventos. O que aumentou aqui foram as pontas, criando essa figura. Naturalmente, aqui também o que haverá é uma criação das pontas. Professor, mas será que isso está certo? É o número 3? Então, para conferir, para garantir que isso vai dar certo, nós também vamos trazer para vocês aqui os joguinhos. Os joguinhos vocês já conhecem, então a opção que eu marquei foi a número 3. E aí, aqui está número 3. Sigamos. Olha aqui, número 8. Nós vemos um L e um outro L. Aqui nós vemos ele apresentando uma base e uma lateralidade. E aqui o que nós vemos? Nós vemos um meio círculo. Se embaixo aqui houve essa expansão, naturalmente, número 4. Vamos para a próxima figura. Aqui nós observamos 2 círculos e uma base embaixo. Apenas um círculo, sumiu um, manteve a base, e aqui manteve a base. Ou seja, foram reduzindo. Aqui só havia um, e aqui ficou a metade. Então, reduzindo a metade, nós temos a número 2 como uma base com 0 figuras também. Partimos para a próxima. Veja só, aqui nós temos base, cabeça com cabeça, bolinha em cima. Base para cima, virou, só temos uma bolinha. E agora, base aqui, todas viradas para a esquerda. Olha o que aconteceu aqui. Aqui as cabeças já estão para baixo, as bases estão para cima. Bases estão para cima. Aqui a base virou para a esquerda, virou para a direita, manteve-se. E aqui a mesma coisa. O que vai acontecer? Base com base nos pés e o triângulo. Ou seja, é essa figura número 3 aqui. Veja. Número 4. Observe. Há algo preto aqui, um retângulo preto. Nesse retângulo preto, puxa-se uma ponta com uma bolinha, tipo a anteninha do Chapolin Colorado. Aqui é a mesma coisa, um retângulo preto. Só que agora ele virou e puxou mais uma anteninha para a esquerda. E some o retângulo, mantém-se só as anteninhas. Aqui, veja. A diferença é que a anteninha fica colada no retângulo branco. Virou, assim como aqui o retângulo foi para cima, aqui foi para baixo. Manteve-se e aumentou mais um. E agora vai sumir, logicamente, o retângulo branco e manter só essa figura. Seja o número 4. Próxima. Número 12. Temos um quadrado e esse quadrado se torna um cubo. O mesmo ocorre com o triângulo. Mas aqui nós temos vários triângulos. Quais triângulos que pode ocasionar dúvida? O número 4 e o número 6. Mas observe, esse está com essa ponta aqui, ó, com essa divisória. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo exatamente como esse, ó. O que mudou aqui, ó, assim como o cubo, foi esse aumento em 3D. Então, logicamente, número 6. Próxima. Número 13. Aqui nós vemos o crescimento exponencial de um triângulo. Aqui só temos a parte da esquerda, aumenta a parte de baixo, forma a parte da direita. Aqui é a mesma coisa, formando um octógono. Aliás, hexágono, né? Correto? Hexágono. Que é a número 3. Vamos para a figura número 14. Vejam, aqui é uma diminuição das figuras. Vejam, círculo no meio, um segundo círculo e um cruzamento. Aqui sumiu o círculo do meio, diminuiu isso e diminuiu isso. No final tem apenas o círculo. Basicamente, o mesmo ocorre aqui, porém sumindo só em menor quantidade, mas no final o que sobra é o quadrado, figura número 2. Número 15. Número 15. Veja, pessoal. Aqui
um círculo, esse cruzamento. Esse círculo, ele diminui a parte de cima e perde essas cruzes. E no final, o que ocorre? Perde todo o desenho do meio e todo o desenho externo. Aqui é o inverso. Veja, começa com o sumiço dessa parte de dentro. E o que acontece? Nessa próxima, houve um aumento da parte interna e um aumento na parte inferior. O que vai ocorrer aqui na próxima é somente uma alteração nessa parte e um aumento superior. Número 3. Veja. Próxima figura, número 16. Muito simples. Aqui nós temos um quadrado com um X no meio, retirada a parte esquerda e depois retirada a parte direita. Aqui o que ocorre? Nós temos o quadrado, porém sem essa parte de baixo. Na segunda opção, além da parte de baixo, some a parte direita, então automaticamente a parte esquerda, que será a figura de número 4. Próxima figura, número 17. Observe, aqui nós temos só uma parte superior, aqui nós temos uma parte superior, só a metade, e uma parte de baixo. E aqui, tornando-se duas partes embaixo e sumindo a de cima. Veja, aqui duplicou a duas aqui. Como houve um aumento para o lado esquerdo na de cima, houve um aumento para o lado direito, já que é duas vezes, e duplicou a de baixo. Se aqui era 1 e duplicou, aqui basicamente vai duplicar, tornando a número 6. Duplicando, são 4 hastes. Número 18. Observe, há aqui um círculo, mas não é bem um círculo, né? Um oval com essas regiões pintadas com um círculo e uma cruz. Ocorre uma diminuição da metade e o sumiço do cruzamento. E aqui some toda a parte circular e também a haste que cruzava os círculos. Observe que aqui é também o inverso, ou seja, só isso, como se fosse essa parte. Aqui ocorre de aumentar uma parte direita, que aqui era esquerda, e esse cruzamento do meio passa a ser aqui. E o que ocorre? Haverá um aumento dessa parte e dessa parte, formando a figura número 5. Número 5, 5. Pronto, número 19. O que traz aqui? Número 19, nós vemos um cruzamento de uma haste na horizontal com duas na vertical. Uma das verticais some e as duas somem. Aqui o mesmo acontece, só que de forma duplicada. A 4 somem duas e aqui, naturalmente, haverá apenas duas. Número 4, já que aqui era 1, embaixo 2. Número 4. Essa, número 20, muito interessante. É só observarmos. Olha, há uma meia-lua à esquerda, à direita, meia-lua à esquerda, meia-lua à direita. Aqui ocorre o mesmo, só que na parte externa. Esquerda, direita, então naturalmente terá que ser esquerda. O que houve aqui, há um X, há um X, há um X. E aqui há uma espécie de X mais alargado. E o que houve aqui? Primeiramente, há um ponto à esquerda, um traço à direita, um traço à esquerda. E aqui o mesmo vai ocorrer. E aumentando esse X. Olha aqui foi uma parte de baixo, na parte de baixo, vocês veem aqui, e depois na parte de cima. Então, o mesmo acontecerá aqui. Veja, essa parte tem que ser desse ponto aqui, assim como a primeira, ou seja, tem que ser algo virado para essa parte. Tem que ser um X completo, olha aqui, ó, um X completo e as hastes. Então, logicamente, a número 6. Número 5, perdão. Número 6 é essa aqui.
Veja essa figura 21. Aqui nós vemos a borda dessa forma. O que houve aqui? Simplesmente ela subiu, fazendo esse mesmo movimento aqui. Opa, perdão. Só que ela, nesse ponto, ela se completa com a outra parte. E depois ela vira e forma essa parte aqui, só que na vertical. O mesmo aconteceu aqui, ó. Virado, só que de forma inversa. Fazendo uma espécie de M, depois ela vira o contrário, como se fosse um W. Ó, como se fosse um W. Só que com um preenchimento. E agora ela também vai virar. Porém, na vertical. Preenchendo a parte que faltava. Então, figura número 2. 22. Figura 22. Veja, o que nós observamos na figura 22? Aqui nós temos como se fosse um triângulo. Observe que a base está à direita, depois a base, aliás, a base está para baixo, baixo, baixo para cima, cima. Olha o que acontece. Aqui é um círculo, meio círculo, que está para direita, e isso aqui está para a esquerda. Observamos que aqui manteve a segunda, então, basicamente, vai ficar para a esquerda também. E esse ponto, ele começou a andar, ó, andou, foi para metade, preencheu. Então, ele vai andar, só que ele vai virar. Então, no final, para preencher, tem que ser a número 4. Então, figura número 4. Próxima, 23. Vejam, pessoal, aqui nós temos uma espécie de triângulo preenchido aqui. Só que esse triângulo agora, ele está virado para cima. E ele ganhou mais um pedaço e uma parte em cima. No final, o que aconteceu? Ele volta a ser o triângulo do início e aquela parte que ele tinha ganhado veio para cá, que é essa aqui, manteve, e esse outro pedaço preencheu como se fosse um M. Olha aqui, aqui é como se fosse um U virado para baixo, com essa parte. Esse U virado para baixo, agora ele se tornou realmente um U. Isso que ele tinha aqui em cima torna uma parte, e essa outra parte ele ganhou aqui. O que vai acontecer agora? Ele vai manter como a primeira, ele volta, assim como essa, a ser dessa parte e preenche o que estava faltando. Então, número 4. 24. Observe. Aqui ele vai reduzindo e aqui ele vai aumentando. Veja, olha aqui. No final o que sobrou foi um pedaço. Assim como esse pedaço aqui. Mas vamos analisar a parte de cima. Veja que ele tem uma cabecinha parecendo um peru e 3 traços, 3 hastes na horizontal e mais um que cruza o meio. O que aconteceu aqui? Aqui ele perdeu essa parte da cabecinha, mais um pedaço da haste e mais uma haste completa. No final, o que ele perdeu? Ele só manteve esse pequeno pedaço aqui. Todo o restante sumiu. Então, o que observamos? Isso, assim como isso, é aumentado nessa aqui, criado mais um centro, como esse centro aqui, que representa esse círculo. Essas duas hastes que sumiram representam essa parte aqui. E no final, o que ele vai fazer? Ele vai criar mais um ponto, mais um círculo e preencher, formando então a figura de número 2, que é essa aqui. Ganhando mais um círculo e preenchendo todo o seu ponto. 25. Observe que aqui é como se fosse um F virado para a direita, só que esse F, ele deixa de ser o F, ele vira para a esquerda e perde esse ponto do meio, e no final ele vai fazer o círculo virar para esquerda, fazendo com que essa parte mais alta, mais comprida, fique em cima, e essa parte que está em cima fique embaixo. O mesmo procedimento acontece aqui. Qual foi o primeiro que foi perdido aqui? Esse traço do meio. Então, esse primeiro que perde é o traço do meio, que é isso aqui, ó, figura perdendo. Qual que foi o próximo evento que houve aqui? Perder
essa parte que está aqui, um pedaço menor, perder o pedaço menor, e virar o que está embaixo para cima. E essa parte que era uma base fica embaixo. Então, tornando a número 4. Olha aqui. Vamos para 26. Então, vai fechando, pessoal. 26. Muito simples. Veja, era uma estrela, tornou a parte triangular e só se tornou dupla. Aqui tinha 3, 2, reduziu pela metade, ficou o número somente 1. Essa aqui, bom, essa aqui é o seguinte, a gente precisa ter um raciocínio de uma abstração, não dá para dizer exatamente, eu mesmo não entendi exatamente qual é, mas sei que é o seguinte, aqui é como se fosse, vejam, aqui temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí tem um que representa ela aqui, esse aqui. É como se fosse, por exemplo, dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E aqui é o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Porque olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aliás, deixa eu ver se está certo. Não, está errado, né? O número 4 não é 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 6. E é o raciocínio, a lógica que eu consegui encontrar. É, professor, eu encontrei uma lógica melhor. Então me fala, seu viado, porque eu preciso trazer uma explicação melhor. Mas vamos continuando aqui. Aqui, muito tranquilo também. Olha, aqui vai reduzindo para essa região. E aqui, a gente observa que vai tendo um aumento. Olha, hastes que cruzam por baixo, triângulo, aliás, um quadrado, sei lá que porra, parece uma buceta, né? Então tá, uma buceta, uns cabelinhos e o buraquinho. Aqui o que que falta? Falta essa parte que acabou e mais os cabelinhos. E aqui? Aqui só sobrou um pedaço do cabelo. Nossa, que buceta gasta. Essa foi usada demais. E aqui, o que que nós vemos? Tá, professor, então aqui é um cu. É isso mesmo. Estava muito estragado, regaçado. Olha só o que aconteceu. Aumentou aqui, ou seja, o mesmo raciocínio. O que que vai acontecer para cá? E vai aumentar essa parte e aumentar também embaixo. Então, é a número 3. Ah, vamos lá? Exatamente. A número 3. Nossa, prof, que coisa horrorosa esse exemplo. Ai, desculpa, é o que eu estou conseguindo no momento. Vamos para frente, que nós estamos quase acabando. 29. Olha só. Aqui, observe que é tipo um E, né? Ó, é um Ezinho, prof. O Ezinho virou um Gzinho, professor. E aqui, de novo, virou o Gzinho de cabeça para baixo. E, aliás, correndo. Isso aí. Ou seja, vamos lá. Entender esse raciocínio da forma correta. Olha, observe que tem duas partes todas completas. Aqui ele vira, ele faz uma virada. Ó. Essa base que estava em cima vem para baixo e reduz além da outra parte de cima que estava aqui, mais essa parte central. E aqui ele volta com a parte central e sobra só essa parte da direita virada para cima. O mesmo vai acontecer aqui. Ó. Primeiro, o que que acontece? Ele estava virado com essa base para cima e agora ele virou com ela para baixo. É como se fosse o F, correto? Beleza. O que que houve aqui? Houve uma supressão disso aqui, assim como disso aqui. Que é o que houve aqui. Essa supressão nessa segunda parte, que era essa parte que estava embaixo, aqui, olha. Vocês observarem, essa parte aqui estava embaixo, sumiu, essa parte que estava embaixo, mas esse desenho do meio. O que sumiu aqui é o que apareceu aqui. Observem bem, o que sumiu nessa figura em relação a essa é o que sobra aqui, que seria esse cruzamento aqui, entre eles, que sumiu, mais essa parte do G aqui. O mesmo aconteceu aqui, ó. O que suprimiu na segunda figura, em relação à primeira, é o que será o resultado. Aí o cara fala, ah, então é essa aqui, ó. Não, não é, sabe por quê? Essa parte aqui aparece. Então é somente isso aqui, ó. Número 5. Olha. Ah, não entendi muito bem. Então, é burro, não é essa mesmo.
É essa mesmo, só que virado para o outro lado, perdão. Olha só. É isso aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Número 2, tá? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Opa, número 2, que é esse desenho aqui. É, professor, você errou, agora eu vou me confundir. Ah, deixa de ser idiota, rapaz. Se você não conseguir fazer esse raciocínio, pelo amor de Deus, pode aposentar. Vamos para a próxima figura, a número 30. Veja, aqui é como se fosse um 2, né? Ah, professor, é um 2, sim. Só que agora esse 2 foi para cima e completou a parte que faltava, voltando a ser o que era. Como se retirou essa parte de baixo, esse aqui, retirou essa parte aqui, que vinha para cá, e acrescentou esse pedaço aqui, formando isso aqui. O mesmo acontece aqui, ó. Primeiro retira uma parte, fica só essa parte aqui, e no final completa. Número 1. Vamos lá, próxima figura, 31. Essa é a do relógio. Ah, então o teste do relógio está válido. Não, seu idiota. Esse é o teste do G36, não é o teste do relógio. Eu entendi. Vamos entender dessa figura aqui. Essa figura aqui, ó, ela é muito simples de se resolver. Ah, eu não estou conseguindo. Sim, veja, olha só, ponteiro grande para baixo, ponteiro grande, vamos colocar um bezinho, baixo, ponteiro grande para a direita, ponteiro grande para cima. O ponteiro grande, ele se mantém, ó, baixo, direita. Manteve o mesmo raciocínio. Agora, veja, o ponteiro pequeno, ele está para a direita, e aqui embaixo, vamos lá, nesse aqui, e o ponteiro, o segundo ponteiro está para baixo, e o último ponteiro está para a esquerda. E aqui foi totalmente contrário, veja. Enquanto o ponteiro pequeno estava para a direita, a gente observa que esse aqui está para a esquerda. Enquanto o ponteiro de cima estava para baixo, o de baixo estava para cima. Então, o que nós observamos? Que o ponteiro grande manteve baixo, direita, cima. Então, essa parte aqui vai estar para cima. Então, tudo que não tiver para cima aqui no ponteiro grande, elimina. E o ponteiro pequeno, veja, direita, esquerda, baixo, cima. Se aquele está para a esquerda, então o ponteiro direito, pequeno, está para a direita. Então, número 1, que é totalmente o contrário, porém mantendo o ponteiro grande na mesma posição. E aqui está a resposta certa. 32. Aí, vamos para 32. 32. Aqui, o que nós observamos? O espeto do capeta. Aí, daqui a pouco, aumenta o espeto do capeta duplo e ele só vira e aumenta essa parte, virando para cá e formando um círculo. E aqui, o que acontece? Tá para baixo, tá para a horizontal. Então, esse aqui, ele trabalha na diagonal, ó. Dessa forma. Esse cima, baixo, então cima. E o que aconteceu aqui? Estava marcando, enquanto esse aqui estava em cima, duplo para baixo, baixo, duplo para cima. Número 6. Olha lá. Ó. Vamos para a próxima. Um raciocínio muito parecido com o que nós já vimos. Veja, uma única figura e um pedaço de pau, que se torna o segundo aqui. Aqui nós temos 2, aqui se torna o 2, um pedaço de pau completo. Então, por quê? Porque aqui falta a outra metade. Por isso, ele, enquanto aparece com 1 aqui, aqui aparece meio. E aqui volta a ser 2. E aqui já vem completo, porque ele duplica. Então, 2, 4, 2, 2, 4. Então, número 2. 4 hastes. 34. Isso mesmo, 34. Muito parecido com aquele raciocínio que nós já vimos anteriormente. Mas, ó, para facilitar, observe essa figura final aqui, ó. Nessa figura final, o que observa-se? Observa-se que ela é esse desenho aqui, ó. Ou seja, essa parte aqui e essa parte aqui sumiram, que é exatamente isso aqui, ó, que vocês vê na segunda, formando ela. Olha só, o que nós observamos aqui? Quem que sumiu disso aqui, ó? Essa parte aqui, ela está aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa aqui. E essa parte dessa figura é essa aqui. Então, quem sumiu? Sumiu isso aqui, ó. Que é a número 1. Olha a resposta. Isso, perfeito. Vamos para a próxima.
35. Olha que nós já estamos quase finalizando. Que maravilha! Aqui nós temos tipo uma clave de sol. Veja, muito parecido com a clave de sol, mas não está completa. E aí, olha, nós temos o desenho, tipo um F, e ele vai suprimindo. Olha, aqui forma essa parte como se fosse o Z, ó. Aqui o que ele fez? Ele completou a parte que estava faltando, como se fosse aqui. E agora o que ele vai fazer? Observe que tem, ó, 1, 2, 3 riscos. Ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Ele vai fazer 1, 2 e 3. Número 5. A resposta. E para finalizar, a 36ª figura. Observe que há 4 pontinhos aqui. 4, reduziu para 3, reduziu para 2. E aqui, o que nós observamos? Aqui tem 3 pontinhos, reduziu para 2. Só que 1 em cada um, né? Olha só, aqui dentro tinha 1, aqui dentro tinha 1, e aqui sumiu. E aqui tinha 4, 3, 2, 4, 3, ou 2, aliás, 2, 1. E aí vamos entender a lógica agora. Observe, já que essa parte aqui aparece a metade, essa outra metade é virado para cima e depois ele some, então isso aqui que apareceu e virou para o outro lado, se aquele some, aqui automaticamente ele some com o seu pontinho também no meio. Ou seja, só vai sobrar esse T. Só que esse T, se observarmos, veja só, aqui ele está virado, aparece virado para baixo e depois virado para cima. E aqui ele aparece para baixo, então para cima, então ele tem que virar para baixo. E aqui ele existia 4, 3, 2. 2, 1, aqui não tem. Então, número 1 suprimiu essa parte, assim como suprimiu isso e isso, e foi reduzindo a quantidade de pontinhos. T para baixo. Número 1 é a resposta certa. E com isso, pessoal, finalizamos mais um teste. Olha, é difícil? Talvez, para você fazer ele dentro do tempo necessário, dentro de uma prova, mas dentro das condições que vocês têm aqui com os joguinhos e agora com a aula e mais as possibilidades de treino, não há segredo. É bater e valer e já era. Valeu!